Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje é o capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Nesse estudo nós veremos que Jesus Cristo mostra mais uma vez que o sábado é mais um dia em que adoramos a Deus por sua bondade e devemos fazer o bem. No entanto, o Senhor cura um homem inchado e os fariseus, como sempre, ficam irritados e eles os questionam. Jesus questiona os fariseus porque eles estavam irritados. Se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Uma das maiores lições dos ensinamentos de Jesus Cristo é a humanidade. O ser humano, por natureza, deseja a glória, o lugar de destaque, o reconhecimento. Nesta passagem, ele nos ensina que isso deve ser algo natural e que devemos viver de maneira excelente e dando o nosso melhor. Se, em virtude disso, somos honrados, estamos colhendo o fruto do nosso empenho. Mas se, porém, quisermos honra apenas por vaidade, seremos envergonhados. Ainda falando sobre honra, o Senhor Jesus dá um exemplo de quem devemos convidar para um banquete. Normalmente convidamos pessoas amigas que amamos, mas Jesus contraria este pensamento e nos estimula a fazer diferente. Na parábola da grande ceia, Jesus mostra a atitude de Deus para com Israel, o povo que recebeu a revelação inicial e desprezou. Sendo assim, Deus enviou seu Filho para espalhar o convite e atrair para o reino de Deus gente de todas as nações. Israel perdeu a exclusividade na eleição. O Senhor também fala abertamente sobre as renúncias que teremos de fazer para segui-lo e que devemos fazer isso diariamente. Lucas 14 é o nosso estudo e o seu contexto histórico está aqui. O contexto histórico de Lucas 14. O capítulo anterior nos mostrou a autoridade e segurança e a maestria como Jesus ministrava seus sermões. Ele ensinou que muitos sofrem males e nos alerta que devemos vigiar e nos arrependermos, pois pode acontecer conosco também. Jesus curou uma mulher curvada há 18 anos, sendo oprimida por Satanás, e os fariseus o condenam. Mas Jesus os chama de hipócritas, porque eles cuidam de seus animais, mas não aceitam que Deus liberte uma filha no sábado. Aprendemos que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando cuidado, se torna um lugar para muitos, assim como o fermento que age na massa. Recebemos um alerta também sobre a porta estreita e vimos Jesus predizendo mais uma vez sua morte e falando de como Jerusalém persegue e mata os profetas que vêm até ela. Então vejamos Lucas 14, tá falando do que aconteceu no capítulo 13, agora vamos para o 14, de 1 a 4. A gente recorda o que aconteceu no capítulo anterior para poder haver um melhor entendimento da lição do dia. A cura do homem inchado. A cura do homem inchado. Nós vemos no capítulo 14, de 1 a 4. A cura do homem inchado. Essa passagem continua o tema dos fariseus tentando apanhar Jesus em uma armadilha, como nós vimos em Lucas 6, de 1 a 11. Esse homem essa passagem continua o tema dos fariseus tentando apanhar Jesus em uma armadilha. Hidrópico descreve, esse homem era hidrópico, descreve uma condição conhecida como hidropisia.
esse homem hidrópico. Hidrópico quer dizer uma condição conhecida como hidropisia, cujo principal sintoma eram os membros inchados. Jesus fez 5 milagres no Shabat, em Lucas 4:31. Os mestres da lei, juristas, e os fariseus provavelmente não quiseram responder à pergunta de Jesus sobre ser lícito curar no dia do Shabat, porque outros já haviam sido humilhados ao tentar debater esse tópico com Jesus. Você vê isso em Lucas 13:17. Lucas 14, continuamos aqui do versículo 5 a 6, que é o questionamento de Jesus. Questionamento de Jesus. Em um banquete, os principais lugares são os que ficam perto do anfitrião. Com esta parábola, Jesus quis dizer que o perigo de arrogantemente escolher o melhor lugar do banquete era que a pessoa que o convidou, no caso Deus, poderia pedir que você saísse dali e fosse para um lugar inferior da mesa do banquete, trazendo humilhação em vez de honra. Era mais sábio sentar no lugar dos humildes e então ser convidado para passar para o lugar de honra, que era estar junto do anfitrião. Lucas 14, versículo 11. Se humilhe. O princípio de que a arrogância leva à humilhação aparece várias vezes na literatura da sabedoria do Antigo Testamento, principalmente em Provérbios. O fato de que a humilhação pode levar à exaltação é um tema comum às páginas do Novo Testamento. Lucas 18:14, Tiago 4:10, 1 Pedro 5:6, tudo isso fala em relação à humilhação. Lucas 14, de 12 a 14, fala da verdadeira hospitalidade. A verdadeira hospitalidade terá a recompensa do Senhor se você convidar aqueles que não podem retribuir o favor. Essa é a verdadeira hospitalidade, você convidar quem não pode fazer nada por você. A ressurreição dos justos é o lado positivo da ressurreição mencionada nos textos de Daniel 12:2. Provavelmente é o mesmo que a primeira ressurreição citada em Apocalipse 4-6. Apocalipse 20, de 4-6. Lucas 14:15. Comer o pão. A declaração sobre a declaração sobre abençoado. A palavra abençoado é o que comer pão no reino de Deus, do reino de Deus futuro é verdadeira. Essa é a verdadeira bênção. O que vai comer o pão com o Senhor naquele grande banquete. Essa é a maior bênção e a verdadeira bênção. A pessoa, no entanto, que disse isso, provavelmente achava que muitos que estavam à mesa na casa do fariseu teriam essa bênção. Esta pessoa estava enganada. A história que Jesus conta a seguir mostra uma realidade bem diferente. Versículo 16 a 24. Lucas 14, de 16 a 20. O banquete, o grande banquete. Esta história representa aqueles que são convidados para a grande ceia do Messias no reino de Deus futuro. Todos aqueles que foram convidados primeiro deram desculpas para não ir. Lucas 14, de 21 a 24. Os gentios receberão o reino dos céus. Após a rejeição daqueles que representavam os líderes religiosos, os 10 favorecidos a quem Jesus veio ministrar foram convidados. Porém, ainda havia lugar para mais gente. Então, um grupo ainda maior também foi convidado, pessoas que vieram das estradas. Estes são os gentios. A participação dos não-judeus no Evangelho
é um tema comum no Evangelho de Lucas. Lucas 14, de 25 a 26, o fardo de seguir a Jesus. Aborrecer é uma hipérbole que expressa o mesmo princípio encontrado em Mateus 10, 37, onde Jesus diz: o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Lucas e Mateus querem dizer a mesma coisa. Os discípulos devem amar mais a Jesus do que a sua própria família. Lucas 14, 27. Carregue sua cruz. Carregue sua cruz. Lucas 14, 27. O que quer dizer isso? Sobre carregar a cruz, ver Lucas 9, 23, que você vê o que significa esse carregar sua cruz. Lucas 14, 28 a 32, o preço do discipulado. O discipulado tem um preço. É necessário calcular o preço de ser um discípulo de Cristo. Assim como um homem que não prevê o custo total da construção de uma torre é ridicularizado por ter começado algo que não pode terminar, o discípulo também deve entender qual o preço para completar a carreira cristã antes de assumir este compromisso. Da mesma forma, um rei deve considerar friamente as probabilidades antes de decidir entre a guerra e a paz. Lucas 14, 33. A essência de ser discípulo. A essência de ser um discípulo de Cristo é compromisso incondicional com Ele. Isso envolve abrir mão das coisas materiais deste mundo. Lucas 14, 34 a 35. Sede sal da terra. A maior parte do sal do mundo antigo não era pura e perdia seu sabor. Chamava-se sal insípido. Facilmente esse sal sem sabor, tornando impróprio até para ser usado como fertilizante ou catalisador para queimar esterco. O perigo de deixar nosso testemunho perder o sabor é que podemos ser descartados do serviço do Senhor. Sobre ouvidos para ouvir, veja em Lucas 8, de 5 a 8. Para não repetir, só é rever Lucas 5, de 5 a 8, que você vê o que significa esse ouvidos para ouvir. Uma das coisas que mais irrita a Deus é a hipocrisia. Não podemos servir ao Senhor fingindo ser uma pessoa que não somos ou cobrando dos outros coisas que nós não fazemos. É aí onde está a minha situação de paz. É uma paz que excede todo entendimento, porque eu só cobro o que faço. Quem quiser saber se eu faço ou não, só é me seguir. Me acompanhar, vai até se cansar, não é? Por isso que não segue, porque se for acompanhar para ver o que eu faço, vai ficar muito cansado. Só em eu falar o que tem que fazer já cansa. Imagina se vier atrás de mim para fazer o que eu faço, porque eu só mando fazer o que eu faço. Graças a Deus, estou com essa paz que excede todo entendimento. Só peço para fazer o que eu faço também. Louvado seja Deus. Então aqui nós temos Lucas capítulo 14, e tenho certeza que Deus está falando poderosamente para nossas vidas. Depois de um discipulado de meses, não é? Desde maio de 2023, que nós estamos aqui juntos, seguindo desde o capítulo 1 de Gênesis, e agora já estamos no Evangelho de Lucas. Claro que nós não estamos fazendo estudos profundos, teológicos, estamos dando a maneira mais simples do entendimento da palavra, fazendo mais analogia do que muitas explicações teológicas. Estou comparando aquilo que aconteceu lá na Bíblia, no tempo que aconteceu, com o nosso tempo. E Deus tem nos abençoado. Eu espero que você não esqueça que todos os discipuladores e discípulos têm, todo o primeiro sábado de cada mês, um almoço, os aniversariantes, os discipuladores aniversariantes, no horário das 13 às 14 horas, primeiro sábado de cada mês, após o almoço,
vamos para o templo, que fica logo ao lado da sala onde almoçamos, e ali nós continuamos das 14 até as 19 horas, celebrando a Deus através da sua palavra cantada, ministrada em 15 minutos, feita em jograus, em peças, pelos discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Você não esquecendo disso, eu sei que realmente você quer facilitar o meu trabalho. Ou seja, o trabalho do Espírito Santo, que é Ele que convoca-nos para estar celebrando tudo o que fala na palavra, e a palavra é viva e eficaz. Nós iremos a cada semana no discipulado viver isso. E um primeiro sábado de cada mês, todos juntos, no Silva Jardim, para vivermos momentos especiais, uma tarde de consagração a Deus. Deus abençoe a todos, né? Só que nós precisamos da bênção do Senhor. E não se esqueça, a bênção do Senhor corre atrás daqueles que obedecem. Obedece a quem? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é falada por quem? Por líderes que Ele escolhe. Então vamos obedecer para as bênçãos correr atrás de nós? O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e líderes de células, componentes de células e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.